Ó, essa casa praticamente é setecentista. Era de 1700 e pouco, pelas características arquitetônicas do momento. A gente tentou conservar as matrizes em madeira, peroba, canela de sassafrás, bem como todas as formas arquitetônicas daquela época. Cada peça tem a sua história. Eu, como historiador, quero mostrar para vocês um pouquinho da nossa história. Destacamos esse rádio, rádio Murat, comprado para ouvir a Copa de 1950. Eu me lembro da Copa de 1958, quando o Brasil ganhou da Suécia. Nós fomos pela primeira vez campeões do mundo de futebol. E como é que foi essa festa em Caeté? Caeté já tinha uma paixão pelo futebol? Houve uma comemoração pública? Claro. Naquela época, não existia televisão. Uhum. Era rádio e na Praça de Caeté, nós temos um fato interessante. Na Praça de Caeté, nos Jogos do Brasil, se colocava várias cornetas de amplificação do som e o povo ficava nas mesas em volta do coreto, tomando cerveja e ouvindo os Jogos do Brasil. Eram esses aparelhos que veiculavam o som vindo da Suécia. Nós tínhamos o hospital, tínhamos o lactário, tínhamos o Senai, grande potência do Senai, Sovital e Dona Evangelina. Quem não se lembra desse casal que foi o casal que movia a educação de Caeté? E as escolas que ali nasceram, o grupo João Molevade, por exemplo, era um grupo da Companhia Ferro Brasileira. Quantos se formaram ali, quantas histórias temos para contar, inclusive da Praça de José Brandão, na Praça Getúlio Vargas, que foi palco não só de eventos festivos, mas era palco de manifestações políticas no auge da ditadura. Por exemplo, a Praça de José Brandão foi uma das praças mais vigiadas do nosso entorno, do entorno de Caeté, porque haviam militantes políticos contrários à ditadura, que inclusive um deles foi exilado na Europa, mais precisamente na Holanda, em Amsterdã, jornalista famoso, renomado, que viveu lá por muitos anos, até que foi anistiado e voltou para o Brasil. Então, além disso, dos grandes movimentos que aconteciam naquela praça, era uma praça também de manifestações políticas. E ali nós tivemos, talvez, um dos mais badalados, mais renomados eventos criados em Caeté, criados dentro do Clube dos Funcionários, que foi o Carnaval de Inverno, que ganhou as ruas nos anos 80, a partir dos anos 1980, ganhou as ruas e foi consagrado. Era um carnaval reconhecido em todo o país. A primeira micareta realizada no Brasil foi a micareta que nós denominamos Carnaval de Inverno, que nunca mais foi retomado na sua essência, na sua originalidade. E José Brandão sempre pulsou, tinha os 3 mais consagrados clubes de futebol, times de vôlei, times de handball, enfim, nós tínhamos uma vida extremamente pulsante, uma vida extremamente ativa no bairro Zé Brandão. Tínhamos, então, todo o apoio da Companhia Ferro Brasileiro. E até depois da extinção da Companhia Ferro Brasileiro, muita coisa ainda resistiu. E muitas coisas, o Bar do Orlando, as organizações Orlando de Castro, enfim, Cid, Ataíde, Sodiógenes, Mirote. Então eram ícones
do desenvolvimento de José Brandão. Nós tínhamos aqui no Alto do Campo Miranda, porque essa região onde eu moro é denominada Alto do Campo Miranda. Nós tínhamos aqui o Inhô, Virgílio, o Aníbal, Bambu. Então, são histórias que ficam, infelizmente, hoje, para que a gente possa contar do que foi o bairro Zé Brandão. Nós temos a lembrança de Zé Brandão praticamente, José Brandão ativo no Mineiros Frente a Frente, que levou nossa cidade a ser tão badalada lá fora, que venceu o Mineiros Frente a Frente, diante de uma cidade tão potente como sempre foi Caratinga, e nós chegamos a ser os campeões do Mineiros Frente a Frente, da versão do Mineiros Frente a Frente. Então são muitas lembranças, muitas misses, muitas supergatas que nasceu daqui, de mim, de Zé Brandão, supergata de Caeté, o Persona, eventos maravilhosos, bairros de debutantes, como tínhamos no Arca, tínhamos no Fer Brasileiro, tínhamos nos Funcionários, os carnavais de clube maravilhosos que tínhamos, os carnavais de rua. Então somos hoje uma cidade saudosista, porque muitas tradições não foram mais mantidas em Caeté, em José Brandão, e em diversos bairros de nossa cidade, onde estão as tradicionais festas juninas. Pedra Branca também, que é um bairro que veio, muito interessante a história da Pedra Branca, que surgiu aos pés da Pedrona. Pedra Branca também é um bairro que veio pós Companhia Ferro Brasileiro, pós usina Gorsex, assim como os outros, como eu falei, um bairro extremamente tradicional, que era o bairro de Pedra Branca, bairro que eu falo muito, de seu Oswaldo Martins, que fundou, que criou aquela igreja de Santana tão linda, com aquelas abóbadas tão tradicionais, tão peculiares. É o bairro dos Jacome, da família Jacome, o bairro do José Mariano, um dos precursores da Pedra Branca, o bairro de Sebastião Ribeiro de Brito. Então são bairros como o da Pedra Branca que veio nessa história, nessa leva da Companhia Ferro Brasileira, que também culmina, né, com a cultura de Caeté. Temos também um órgão também, que é um bairro operariado, que nasceu também da formação populacional e de industrialização da Companhia Ferro Brasileira. O próprio Charnot também, que nasceu como uma comunidade, como um bairro habitacional, e hoje também é um bairro, além fortemente habitacional, mas é um bairro que teve uma vocação industrial com a entrada da Pentec nos anos 2000, mas que infelizmente sucumbiu-se pelo progresso e também pela dificuldade que nós temos de transporte até a BR-381. Então são histórias que vão culminando com o desfecho de hoje, de estarmos aqui acomodados, vivendo uma época de saudosismo. Sim, Pedra Branca começava onde hoje era, né, até há pouco tempo, o bar Jatobá, aquela ponte ali que tem o nome da família Zé de Melo, e vai onde passa um córregozinho, Caeté, e iria até uma ponte lá do bairro do Morgan. Essa parte toda aqui era mato, então tudo isso aqui era chamado de Pedra Branca, tudo. Mas aí passou um sobrenome, né? Hoje eu nem conheço mais. Agora eu já chamo diferente. Pedra Branca da parte baixa e Pedra Branca da parte alta. E interessante também ressaltar, você comentou aqui em off, que antes a pedra realmente era branca, né? Reza a lenda, né? Reza a lenda que era branca, né? O pai do senhor comentava sobre isso? Hein? O pai do senhor comentava essa história? Nós chegamos, o povo já falava sobre isso. Né? Isso é muitos anos. Eu não sei de onde é que surgiu essa ideia. Né? A gente isso nunca contaram pra gente, né? Essa coisa assim. Então, essa questão que havia uma fenda. Eu ia muito, quando era jovem, eu ia muito lá na Pedra Branca procurando a tal da fenda lá na pedra. Eu nunca achei, não. Mas dizem que tinha uma fenda lá e que tinha até arma guardada lá e tal. Mas eu às vezes passava a tarde inteira lá, às vezes sozinho, às vezes com alguns colegas, e a gente procurava essa fenda lá na pedra. Não achei, não. Havia uma separação
grande de Caeté, com a parte dos políticos, e José Brandão. Tanto que o criador da companhia, o José Brandão, comprou em 1928 a casa onde hoje é a Casa do Artesão, para fazer essa interação de José Brandão, da parte da companhia, não vou falar José Brandão, mas a parte da companhia com a parte antiga. Nós tivemos várias outras participações da companhia na cidade, através dos seus empregados, como o ginásio José Brandão, que foi através dos seus empregados, criação mais tarde de outras escolas, a participação, a doação de terreno, como, por exemplo, o Charnot. O bairro Charnot nasceu de uma cooperativa, mas o terreno foi dado pela companhia, que era, na época, era o Dr. Charnot, que era o presidente da companhia, doou aquele terreno todo para que as casas tivessem um preço mais acessível e os seus empregados pudessem comprar. Bom, resumindo isso aí, a companhia criou de 37 a 45, vamos colocar isso aí, ela criou 2 escolas, ela criou 2 clubes, ela criou 800 casas, ela criou o lactário, e foi assim que ela veio com o surgimento de Gorsex. Na época eles falavam Gorsex, que passou a ser o bairro José Brandão mais tarde, né? Além disso, ela criou o bairro Americano, que, se não me falha a memória, não é um bairro, ele pertence a José Brandão. Ela criou o bairro Europeu, ela criou o Morgan, algumas partes, e, bom, Vila Rata, alguma coisinha pequena, lá teve também participação da companhia. Bom, além disso... O bairro Pedra Branca, ele só começou a desenvolver efetivamente mesmo após o fechamento da companhia? Não, muito pelo contrário. O bairro Zé Brandão, o bairro de Pedra Branca, ele é um bairro que tinha tipo uma fazendinha lá no alto, e ele começou a crescer numa época em que a companhia começou a dar apoio aos empregados. Sou o Milton, morador da cidade de Jardim há 20 e tantos anos, 22 anos mais ou menos. Eu queria, aqui nós estamos aqui numa construção de container, que é uma outra construção que eu estou fazendo, uma casa sustentável, que na Avenida Zelinda, está em fase de construção. E eu queria falar sobre um pouco como nasceu o bairro Cidade de Jardim. Na verdade, aquele bairro Cidade de Jardim, ele nasceu pós Avenida João Pinheiro, que ali onde é hoje a Avenida João Pinheiro, ali à beira da Cidade de Jardim, era um tomateiro, que era do ex-prefeito João Carlos. Desde cá em cima do SJ até lá embaixo no Morga, aquilo ali tudo era plantação de tomate. Tudo é plantação de tomate. Nasceu a Avenida João Pinheiro, fizeram loteamentos do lado direito, que é a Cidade de Jardim, que foi da Dona Marisa, que hoje até, que me lembro hoje, é a mãe do Cláudio, que é dono Pesca e Pague do Cláudio. A Cidade de Jardim, ela nasceu em função da Avenida João Pinheiro e nasceu para ser um bairro chique, na época já da administração do Jair de Carvalho. Foi colocado o nome, tudo em nome de árvores. Antes era tudo de numeral, hoje é tudo em nome de árvores. E o bairro realmente ficou muito bonito. E nasceu aquele monte de comércio que tem na beirada da avenida,
tudo em função da João Pinheiro, ok? Essa questão do tomateiro, você lembra mais ou menos a década que foi? O tomateiro? Década de 70, década de 70, que nasceu o tomateiro ali, era o tomateiro João Carlos. Depois que nasceu a avenida, ele ainda ficou de um lado ali, mas depois hoje ele ainda existe a plantação dele, lá na estrada do Antônio dos Santos, com os irmãos Humberto e Fernando lá. Ele foi um dos primeiros a construir. A companhia pegava ali aquela parte da fundição, né, que tinha aquele caminho, e ele construiu logo a casinha dele, que está lá até hoje. Ele começou ali. Aí alguns moradores antigos, como o seu Chico Henrique, o seu Paulo Tavares, os Duartes, essas famílias antigas tradicionais, eu não estou me lembrando de todas as famílias aqui agora, os de João Madalena, da família de Toca. A família de Toca já tinha até essa parte lá antes do Oswaldo Martins. Então, foi através da companhia, a proximidade dos empregados com a companhia, que eles começaram a vender esses terrenos, essas coisas, para que fosse surgindo o bairro. O bairro São Geraldo, voltando lá no crescimento dele. Essa família Serra e mais o Somerico, o Sr. Jusmerino da Silva, eles resolveram construir um cruzeiro como marco da religiosidade e tudo mais. Foi uma festa. Eles eram todos negros e tiraram essa peça do cruzeiro lá no Mato da Cerâmica e veio aquilo no tifó, puxando aquele trem no tifó, lavrou, fez o cruzeiro e colocou lá. Por que foi isso? O cruzeiro naquele ponto alto ali, entre o Emboabas e o bairro São Geraldo. Era o ponto mais alto que tinha. Ficava de frente para a igreja matriz e já existia 1 ou 2 cruzeiros no caminho até o Juca Vieira, que indicava as bifurcações de caminhos antigos. Então eles colocaram aquilo que não era indicação de bifurcação, nada, mas era o marco da religiosidade. E aí foi aquela mesma história de quase todas as cidades. Tem um cruzeiro que a história remonta ao tempo das pessoas irem pôr água no pé da cruz para pedir chuva. Então ali foi mais um que nasceu dessa forma. O Emboabas foi mais recente. Isso foi no primeiro governo, o segundo, de Fernando de Castro. Achou o segundo governo. E a prefeitura, aliás, o bairro nasceu no último governo de Jair de Carvalho. Ele desapropriou aquela área toda para construir o conjunto 1 do Emboabas. O conjunto 2 virou num segundo processo. E na mesma época construiu o cemitério Parque Caeté. Naquela época, construiu o conjunto habitacional Emboabas. E aí hoje eles falam que é bairro Emboabas, tem um padroeiro, não sei o quê, mas é as coisas que não sei se tem amparo legal, mas já foi, exatamente a data eu não sei, estou falando tudo de improviso, a data exata eu não me lembro não, mas foi, Jair construiu, foi no final do mandato dele para o próximo prefeito, que foi o Fernando de Castro, é que teve a inauguração. E foi prefeito Fernando com Marimília, e construíram lá, montaram a associação do bairro, parece que não me lembro, o MEB acho que era Bom Sucesso. E
foi numa mesma época. A construção do Bom Sucesso foi a mesma do São Geraldo. Catita era um prolongamento do São Geraldo. Era uma área toda devoluta, que a pessoa que morou lá, for dono desse terreno, ele resolveu fazer um loteamento de parte. A parte pior que tinha de campo, e dividiu em lotes e vendeu. Tudo no contrato de compra e venda. E marcou umas ruas mais ou menos, e o pessoal compra assim mesmo, comprou e fez, e virou o que está lá. O bairro Bom Sucesso acompanhou o mesmo padrão. Quase que, se a gente for olhar, a grande maioria das ruas do Bom Sucesso foi pessoa tirando areia de enxurrada e pedra para vender para a construção civil e até para a prefeitura. E chegou aqui ainda no tempo da ferrovia, que era forte na época, transportando os tubos da ferro brasileiro, e o pessoal que veio construir a linha férrea, um deles morava pertinho ali de onde é o viaduto hoje, que passa sobre a avenida. E esse senhor é que trouxe a crença, a devoção a Santa Ana, porque na cidade dele, salvo engano, Ferros, na cidade dele já havia essa devoção a Santa Ana. Ele trouxe isso, levantava mastro, etc. Naquele tempo era só foi construída primeiro uma capelinha de barro coberta de sapê, né? Depois construíram com o chamado, não tijolo, mas que barro, né? O pessoal então fazia. E um senhor chamado, salvo engano, Leonídio Paz, que foi o construtor. Ele fazia parte da comissão, mas também era pedreiro naquela época. Aprendi sabendo que só fez para poder pintar, mas fazendo uma caiação, usar cal virgem, né, e passar por fora. Essa capelinha ainda existe até hoje dentro da igreja Santana. É a capelinha centro, ela está lá atrás, está lá do mesmo jeito, né? Ela é a capelinha central da igreja hoje, né? Foi uma promessa para os viventes daquela época de que ela não seria demolida, então permaneceu. Eu quase não vou mais à igreja Santana, mas as poucas vezes que ainda pude entrar lá, que eu ia, até hoje eu posso entrar. A questão é frequentar, etc., dificuldade pessoal. Isso então fez com que mantivesse lá a capelinha, lá no centro. Quem já viu as fotos sabe direitinho, era a capelinha branca de Santana. Muita gente gosta de falar Senhora Santana, Nossa Senhora Santana, mas é justamente porque os antigos preferiam dizer Nossa Senhora é filha de Santa Ana, porque Ana é a mãe de Maria, que é mãe de Jesus, né? Então, diante disso, o povo passou a falar Nossa Senhora Santana, cortou o di, né? E vai por aí afora. Na verdade, só Santa Ana e o pai, São Joaquim. Nós fazíamos aquelas festas que eu aprendi com meu pai, com aqueles senhores, eram espetaculares, né? E a gente que trabalhava na Fé Brasileiro, me recordo aqui, no meu caso, o senhor José Nunes Soares, o senhor Geraldão Gomes, a gente tirava férias na época da festa de Santana, para poder trabalhar dia e noite, se fosse preciso, lá para a construção. Era só chamar o povo que o povo ia para construir, né? Meu pai era um dos líderes. E houve as pessoas, a Fé Brasileiro indicou, ou ele convidou um arquiteto, desenhista, o senhor Clarindo Vieira. Outros tantos foram até contratados. Houve um tempo que precisava contratar pessoas para ficar direto, o dia inteiro. E aí nós lembramos do senhor João Basílio, e o senhor Deca. Então
São coisas que tem na cabeça da gente que são muito interessantes, porque é uma lembrança muito forte, né? Aqui nas ruas aqui devia ter mais árvores. E eu seria assim, uma coisa boa eles colocassem, igual tem aquela rua ali, IP. Cada um plantasse uma muda de IP ali, ia ficar muito bonito. É mesmo. Ia ficar muito bonito. Porque você já pensou na primavera, aquele tudo florido, né? Mas ainda tá bom, outras pessoas vai ainda plantar, né? Uma ideia é boa, hein? Na rua IP, todo mundo pode... Era coisa ali. Um... Eu mesmo comento com um colega meu que mora lá, que ele também ajudou a escolher o nome da rua, Heitor. Eu falei com ele que tinha que plantar as mudas de IP, para cada rua aí, plantar uma muda de IP aí, ia ficar muito bonita a rua aí. A nossa aqui, essa rua aqui é pau-brasil. Inclusive tinha até uma avezinha ali de pau-brasil, eu não sei, cortaram a árvore. Na frente aqui da rua. Mas não, a árvore em cima da rua cortaram ela. Cortou, eles cortaram, eles estavam podando e cortou ela. Nossa. Ela estava junto com a outra, plantaram ela junto com a outra, ficou ruim, aí eles optou a cortar ela. Acho que o cara também nem sabia que era a pau-brasil. A estrada de Sabará, ela era uma estrada de terra muito sinuosa e que não permitia muito que, por exemplo, caminhões viessem. Então era BR. A BR tinha um outro traçado para chegar na BR, não é o que é hoje. Ele tinha um outro traçado, mas se vinha pela BR ainda. Ali onde tem aquela mineração, um pouco para baixo ali, o caminho era ali por baixo, ele passava ali embaixo ali para sair lá. Um trevo, né? Não existia o trevo, né? Era um caminho ali que saía, né? Mas a gente fazia muitas coisas de trem, de trem. A companhia mandava os produtos dela através de caminhões, mas mandava-se muito por trem também. Nosso transporte, por exemplo, teve uma época que eu estava namorando lá em Nova Lima, né? Aí o último ônibus que vinha de Belo Horizonte para Caeté era, me parece, 9 horas da noite. E para você curtir mais a sua estrada fora, aquele negócio todo, você pegava o trem. E me parece que eram às 10 horas que ele passava lá e chegava aqui tipo 11h30 da noite. Então o trem era muito utilizado e tinham vários horários, né, de trem, né, 7 horas da manhã, 11 horas, 1 hora da tarde, 5 horas, 7 horas da noite, 11 horas. Tinham vários horários. A Camélia, ela foi a Princesa Isabel, precisava de um símbolo na luta contra a escravidão. Então a Princesa Isabel escolheu a camélia. A camélia é uma rosa que não tem espinhos, mas também não tem perfume. Ela é considerada o símbolo da luta contra o preconceito e contra a escravidão. Em agosto, a nossa padroeira, Nossa Senhora do Bom Sucesso, leva nas mãos um ramalhete de camélia, que é o símbolo da luta contra o preconceito e contra a escravidão. Aqui é o bairro de Pedra Branca, mas chamar o Pedra Branca que esqueceu, eu acho também agora já é o professor de língua portuguesa que está falando. Falar o Pedra Branca fica meio um pouco estranho, porque não dá para poder haver uma concordância, né, nominal entre o bairro, só pulou a palavra bairro. Mas o Pedra Branca é muito estranho, mas é o povo que fala, o povo que manda. Muito bem. Mas a Pedra Branca, nesse caso, como o povo fala, é o bairro
que se tornou bairro diante daqueles escritos que a gente fazia. Houve discussão mesmo por meio do jornal Opinião, eu estando no grupo, ou eu era um dos pivôs, né? Então escrevia muito a respeito, chamando a atenção para o bairro de Pedra Branca, para Pedra Branca, batendo na tecla que era um bairro, e não era um bairro, até que esse rapaz que trabalhava no fórum me chamou a atenção, me orientou sobre isso. Não vou falar aqui o nome dele, em respeito, ele não está nem sabendo que eu estou fazendo isso agora, mas eu devo a ele essa obrigação. Agradeço muito, porque ele foi uma contenda, né? Ele chamou a atenção duro, mas no fundo ele estava me ensinando, muito mais jovem que eu. Custei para aceitar, mas depois, quando eu vi que era isso, porque o diretor da Ferro Brasileiro, na época, comentou também, já falecido, comentou que seria bom que Pedra Branca se tornasse bairro, porque sendo fazendo parte da Penedia, podia se transformar em vila, e depois de vir a ser município, e aí a Ferro Brasileira iria contribuir com impostos para Pedra Branca e não para Caeté, se tornasse cidade. Houve esse negócio, eu não tenho certeza, eu não estava na conversa, mas chegou até mim essa informação, né, que teria sido dessa forma. Não tenho certeza se é isso não. Ok. Mas o que me chamou mais atenção mesmo, o que me chamava mais atenção naquela época, minha vida aqui no bairro, era justamente as festas do bairro de Pedra Branca, porque eram as festas em honra a Santana. Hoje, pavimentação é sinônimo de asfalto. Não existe outra alternativa. Até a fábrica de bloco que tinha na prefeitura, eles venderam para sucata, para ferro velho, e acabou com a fábrica. Mas tinha a opção de ser meio fio, bloco, tudo feito na prefeitura mesmo, com pó de pedra e cimento. Então, lá nessa época, o governo Zé de Mello contratava o serviço de Soberico e deixava ele tirar pedra onde ele quisesse. São Geraldo tinha muita pedra. Alto Bom Sucesso tinha muita pedra. Os dois nasceram com isso. Tirando pedra, as pessoas tiravam e vendiam para a prefeitura fazer os calçamentos das ruas. Tinha muitas ruas no centro que não tinha calçamento. A rua Zé Augusto Ferreira, por exemplo, ela tinha uma parte calçada, mas a outra parte não. E a grande maioria das ruas não tinha pavimentação. Foi no governo de Mello que ele fez isso, com o Somerico tirando as pedras, e como ele não tinha condições de transportar tudo na tropa, que ele tinha uma tropa boa, mas não era volume muito grande. Aí ele ia fazendo uma estrada até chegar na pedreira. E aí o caminhão da prefeitura ia recolher as pedras. Nasceu as primeiras ruas. Então, ali no alto, onde está hoje o início do Catita, você fala pracinha do Zé Capeta. Ali onde é a pracinha do Zé Capeta, naquele trecho todo do lado direito ali, tudo foi pedra, lugar que Merico tirou pedra, prefeitura. O Catita todo nasceu em função da tiração de pedra dele. E grande parte daqueles buracões enormes que fazia para tirar a pedra, ele já deixava o caminhão da prefeitura fazer a coleta do lixo e levar para lá e jogar lá dentro. Aí ele punha fogo naquele negócio, ia queimando o lixo ali e tal, e depois jogava a terra em cima e virava um terreno melhor um pouco. Aí plantava lá uma cova de banana, abóbora, alguma coisa desse tipo. Eu resolvia fazer uma cercazinha pequena e vendia aquilo como lote. A grande maioria do Catita saiu dessa forma. As ruas que vieram depois com um planejamento pela prefeitura
foi a rua. A Rua Doutora tem uma travessa que ela sai na rua Zé de Aquino. O nome da rua Zé de Aquino foi por causa do comerciante que tinha aqui na cidade, que era de nome, o comerciante de nome, Zé de Aquino. Então pôs o nome dele na rua.